E aí, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Holocausto. O Holocausto é o nome que se dá ao genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial. Os principais alvos foram os judeus. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção de ódio de uma nação inteira contra o grupo específico que vivia na Europa. Quando o Partido Nazista foi surgido, o programa do partido afirmava que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão, e o antissemitismo, que era o ódio contra os semitas, dizia que o pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã, tanto que Hitler os culpava pela perda da Primeira Guerra Mundial. Logo que o Partido Nazista assumiu o poder em 1933, eles criaram uma lei. Era a Lei de Restauração do Serviço Público Profissional. Essa lei proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos e eles tinham suas lojas e propriedades boicotadas pelos alemães. Além disso, com essas atitudes, vários judeus fugiram do país, mas outros não conseguiram, e porque nenhum outro país estava disposto a recebê-los. Em 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço do antissemitismo na Alemanha, que eram as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. As leis de Nuremberg eram basicamente duas leis que se relacionavam diretamente com o antissemitismo na Alemanha. A primeira lei se chamava Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Essa lei proibia que os judeus e não-judeus se casassem, além de proibir também que os judeus tivessem relações sexuais com os não-judeus. E essa lei também falava que os judeus não poderiam ter empregadas domésticas com menos de 45 anos e nem portar as cores do Reich, que eram preto, vermelho e branco. A segunda lei, que era a Lei da Cidadania do Reich, falava que todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou fosse praticante do judaísmo seriam consideradas judias e automaticamente elas não teriam direito à cidadania. E elas não tendo direito à cidadania, elas teriam que cumprir suas obrigações, mas não teriam direito a receber nada do que um cidadão receberia normalmente. A Noite dos Cristais tinha sido até aquele momento o maior ataque organizado pelos nazistas contra os judeus na Alemanha, e apesar de toda a violência já praticada, ainda assim não havia presenciado um ataque tão forte quanto aconteceu aquela noite. Os membros do nazismo foram incentivados pelo alto comando a praticar a violência contra os judeus, e a polícia alemã foi instruída a não impedir esses ataques, além de ter sido orientada a prender todos os judeus que encontrassem. Os nazistas atacaram sinagogas, lojas e residências judias por todo o país. Além disso, milhares de pessoas foram agredidas e muitas morreram por isso. Oficialmente, 91 pessoas morreram durante os ataques, mas o número real pode ter sido mais de 1.000 pessoas. E 30.000 pessoas foram presas e encaminhadas para campos de concentração. E os outros judeus que sobraram no país ou mudaram de local por puro medo, e outros ficaram presos dentro da sua própria casa por medo de acontecer outro ataque como aconteceu aquela noite. Com o início da Segunda Guerra, em 1939, o Partido Nazista começou a discutir soluções sobre como tratar a questão judia na Europa. Os judeus começaram a ser agrupados em guetos para que mais tarde fossem enviados para os campos de concentração e extermínio. Quando a solução final foi elaborada, o que estava na mente era: os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir e os capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra até que morressem. Os judeus dessas localidades de extermínio eram reunidos em um local específico, posicionados nu em frente a uma vala e fuzilados um a um até que toda a população estivesse morta. A atuação dos grupos de extermínio, no entanto, tinha limites sensíveis. Primeiro, que por mais eficiente que fosse, a velocidade com que fazia a limpeza era abaixo do que eles esperavam. E segundo, o envolvimento dos soldados nessas execuções trazia-lhe graves problemas psicológicos. E também não era para tanto, né, galera? E isso forçou os nazistas a pensarem em uma alternativa que fizesse o genocídio ser mais rápido e impessoal. A solução deles foi a de promover a execução de judeus em câmaras de gás, que foram sendo instaladas pouco a pouco no campo de concentração. E assim os horrores foram continuando. Os mais cometidos no campo de concentração era a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários, as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e eram mal alimentados, e as execuções sumárias sem motivo aconteciam de forma de tortura psicológica,
e as execuções na câmara de gás. Logo após se renderem em maio de 1945, muitos deles e os seus colaboradores, que atuaram diretamente no Holocausto, foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esses julgamentos os condenaram à morte por enforcamento ou então receberam penas de prisão perpétua por certa quantidade de tempo. Filmes que relembram o Holocausto são muito conhecidos hoje em dia, como O Pianista, A Lista de Schindler, A Vida, Amém e O Menino do Pijama Listrado até mesmo. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente o que você achou. Agradecemos pela sua presença e não se inscreva de se inscrever no canal. 5 minutinhos. É isso, obrigada!